Fala pessoal, como é que vocês estão? Bom, hoje é dia de troca de fluido da transmissão desse Renault Megane. Esse é um Dynamic 2.0, 16 válvulas, câmbio automático. Na verdade é o L4, né? A nomenclatura dele é DP0 pela Renault, né? É a troca de óleo que a gente costuma fazer sempre aqui nos veículos adquiridos aqui do canal, né? Bom, óleo que vai ser usado, um velho conhecido, né? O Automator da Repsol, né? Um Dextron 3H. Ferramental, chave de fenda para tirar a tubulação da TBI, né? Chave L8 e essa chave Allen. Enfim, acho que é 8 também, se não me falha a memória. É tanta chave, é tanto carro, enfim. Bom, vamos iniciar o processo aqui. O motor aqui é o F4R, né? Da linha Renault. O mesmo da Duster, da Captur, né? Do Sandero RS, enfim. E o espaço aqui é um pouco menor do que da linha francesa que eu estou acostumado, né? Seria a linha PSA. A retirada desse filtro, né? Dessa mangueira, né? Da TBI, né? Tem de retirar ela para você ter um acesso melhor ali. Preciso refazer esse fio aqui para ter um acesso melhor, né? Vamos lá. Bom, mangueira da TBI retirada. Agora a gente tem ali no centro da imagem, olha lá, o parafuso, né, para a inserção do fluido, né? Então retirar esse parafuso, vai ficar um orifício lá para a gente poder estar inserindo o fluido após a retirada por baixo, né? Então vamos lá. Bom, aqui embaixo, velho conhecido de sempre, né? L4, velho de guerra, mas aqui ele tem denominação Renault, né? Enfim, eu já desapertei aqui o parafuso, né? E vamos retirar o óleo aqui por baixo. Vou pegar aqui a vasilha. Vou botar a vasilha no lugarzinho aqui de sempre. Eu suspeito que essa caixa está com menos fluido do que deveria. Mas, enfim, o que infelizmente é comum para a galera que não costuma fazer troca de óleo frequente, né? Pelo histórico desse carro, tem uma única troca de fluido feita aos 50 mil quilômetros, né? Tem uma nota de serviço. E o carro está com 120 mil, ou seja, ele rodou 70 mil quilômetros com esse óleo. Que pelo cheiro, né? Normalmente quando você tem um fluido muito contaminado, com cheiro de queimado, na hora que você já abre no instante que você abre aqui o bujão, você já sente o cheiro, né? Nesse não tem cheiro de queimado a princípio, né? Eu vou analisar o óleo, óbvio, mas a princípio sem cheiro de queimado. Tá escuro, né? Bem condizente com o fluido de 70 mil quilômetros sem kit de refrigeração. Tá bem escuro, tá oxidado, né? Então nesse carro eu tô fazendo os preparativos para fazer a instalação do kit de refrigeração, né? Então, troca de fluido, instalação do kit, inserção de mais 700 ml de fluido. Esse é o padrão. Olha, eu tirei o primeiro parafuso, que é o parafuso de metal, né? Deveria ter saído mais óleo. Saiu pouco óleo. Suspeito realmente que o fluido da caixa está abaixo. Agora a gente tem que ver o quão baixo tá, né? Bom, agora vem a retirada do segundo bujão.
que é o bujão plástico, né? O primeiro bujão retirado é o bujão de nível, né? Que é o bujão de metal. E esse é o bujão do cárter, né? Que retira todo o fluido do cárter da transmissão. Então vamos lá. O fluido tá preto, mas não tem odor de queimado não. Vamos ver a quantidade que vai sair total, né? A gente sabe que deve sair entre 3,2 e 3,5, né? É o normal para essa transmissão, né? Então deixar sair todo o fluido, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Essa vasilha tem 5 litros. Eu acho que é por aí, né? Bom, deixar esgotar todo o óleo, né? E a gente vai fazer a inserção, né? Fechar aqui direitinho, fazer a inserção de 5 litros por cima e depois medir o nível. Bom, aqui devidamente fechado, né? O bujão de metal, né? Inserido também o bujão plástico, né? Que fica no interior, né? Do orifício, né? E enfim, vamos colocar fluido por cima da caixa, né? São 5 litros. Fazer o procedimento de inserção. Bom, aqui inseri os 5 litros de Automator, né, do Repsol. É um ótimo óleo, né? Como ele tem uma formulação recente, né, através dos datasheets dele, a gente vê que ele é muito próximo, né, ao próprio Dextron 6, né? Então ele é uma opção para, enfim, mais barata, né, em alguns casos, né? Ou se você tem um AL4 que você não conhece, né, um câmbio, enfim, um veículo com esse câmbio que você não conhece, né, você sabe através do histórico, né, que é de passado do antigo dono, né? Mas, enfim, com notas de serviço e tudo mais, né? Eu assim, particularmente, eu só compro carro com histórico, né, de manutenção, né, e, enfim, de procedência, né? Não viso preço baixo. Por isso que eu não costumo ter problema com meus carros, né? Então, mesmo assim, a gente vê aqui 70 mil quilômetros com o mesmo óleo. Então, a primeira troca eu costumo fazer com o Repsol, né? Que ele é um pouquinho mais viscoso, né? E as demais trocas eu passo para um Dextron 6, se assim o câmbio permitir. Ou seja, se ele aceitar o Dextron 3 em perfeitas condições, né? Sem incômodo das trocas, né? Sem nenhum tipo de tranco aleatório. Aí na troca seguinte eu passo para um Dextron 6 sintético, né? Que é a melhor opção para essas transmissões, uma vez que é um fluido 100% sintético, né? Eu costumo ouvir da galera que não tem conhecimento, né? O pessoal que às vezes ouve falar, né? Ah, mas o fluido tem que usar o original, tem que usar o LT7141 ou FEB 14738, que são Dextron 3 G, né? O original, né? Que é um semissintético. É desinteligente você pagar num fluido obsoleto como o LT7141 e o 14738 da FEB. É desinteligente você pagar 100, 120, 130 reais muitas vezes no litro, sendo que é um fluido obsoleto da década de 2000 e você tem opções bem mais baratas e mais modernas, como é o caso desse Repsol, como é o caso dos Dextron 6, que são uma atualização daquele Dextron 3H do início da década de 2000, né? O fluido original para essa transmissão, ele era da Esso, era o Esso LT7141. Com a compra da Mobil, ou melhor, da Esso pela Mobil, né, que acabou se transformando em ExxonMobil, se continuou a mesma formulação da década de 2000. Hoje a Mobil, ela vende esse fluido a mais de 100 reais o litro, né, e é um fluido extremamente obsoleto, né? Serve para L4? Serve, é o fluido original de fábrica do carro, mas a gente tem que levar em consideração que a gente está há 26, 27 anos para 28 anos da introdução do L4 no mercado com esse óleo, né? Então é um óleo extremamente obsoleto e caro, que não faz nenhum sentido, é desinteligente. Mas
cada um entende como acha melhor, né? A situação é que existe opinião pessoal e existe fato, né? O fato é o que eu acabei de explicar para vocês. Outra coisa que eu ouço bastante é o pessoal falar: poxa, Antônio, por que você troca 5 litros de óleo em simultâneo e não 3 como manda o manual técnico? Esse aqui é o meu 33º carro, já são 33 carros com a L4, só com esse câmbio, né? E já faço esse procedimento há muitos e muitos anos, né? De troca de fluido em casa. E com o tempo eu fui colocando mais óleo para ver até onde, né, seria o limite que eu poderia trocar de óleo em simultâneo, né? E aí atualmente eu sei que eu posso colocar 5 litros sem correr risco de cavitação nenhum, né? Sem correr risco de espumação, cavitação, né? Eu dou uma volta no quarteirão e eu depois eu retiro em torno de 1,5 litro, 1,7 litro, dependendo da caixa, né? Isso tem dado muito certo, né? Eu consigo trocar mais óleo em simultâneo, né? 5 litros de 6,7 totais e faz uma excelente troca. Bom, então foram 5 litros de fluido, né, para transmissão, né? E agora eu vou dar uma volta, né? Vou fechar aqui, colocar, né, fechar o bujão, colocar a tubulação de volta. Vou dar uma volta de uns 2, 3 quilômetros, né, para fazer o óleo circular, né? Pô, Antônio, você vai, né, andar no carro com 5 litros de óleo na caixa? Sim, é o que eu disse há pouco, né? Não corro risco de espumação, eu conheço nessa transmissão, né? Não corro risco de espumação, de cavitação, de nada disso, né? Obviamente eu não vou deixar os 5 litros, né, forever, né? Eu vou retirar aí, né, logo depois da volta, né, para haver uma lavagem, uma mistura, né? E estamos falando de 5 litros de um total de 6,7, né? Então, como a gente vai estar andando com o carro em carga, já há uma troca do fluido de dentro do conversor de torque também, que é importante, diferentemente de quando você está numa oficina, né, parado com o carro em marcha lenta, né, que os mecânicos apregoam que o câmbio, a troca de fluido na máquina troca 100% de fluido. Não é verdade, né? Troca um bom percentual, mas longe do 100%. Eles mostram na máquina a entrada e saída, né, de óleo, e o cliente acha que está trocando 100%. Não está. A gente conhece transmissão automática, sabe, né, pelo formato do próprio conversor de torque, né, não tem como haver essa troca, inserção de fluido novo e saída de óleo velho, né, pelo mesmo orifício em tão pouco tempo como se faz, né, nas trocas de óleo por máquina, né. É lógico que a troca de óleo por máquina ela facilita o processo, ela aumenta o ticket médio de qualquer oficina, né, e é vantajoso para a oficina, né. Processo rápido, limpo e que aumenta o ticket médio por conta do valor da mão de obra, que é alto, né? Aqui a gente faz uma troca inteligente, né, gastando pouco. O meu gasto aqui foram R$250 de óleo apenas, né? Mais nada. E aqui, Antônio, eu não tenho uma rampa, eu não tenho elevador. Uma rampa de R$100 que você compra aí em qualquer marketplace, né? Aqui eu aproveito um obstáculo, né? Uma lombada que eu tenho aqui. Eu já fiz a medição com um nível de pedreiro, né? Então eu já sei exatamente a posição que eu coloco aqui para poder obter o carro, apesar de ser uma descida, né, uma ladeira, né? Eu obtenho o carro nivelado, né? Bom, agora depois de uma volta de 2,5 km mais ou menos, agora eu vou tirar o excesso, né? O óleo misturou bem, né? Tá no jeito. Agora vou eu retirar o excesso. Aqui o óleo já vermelhinho e saindo o excesso dele. Vai sair em torno aí de 2 litros de óleo, que é o excesso. É um procedimento que não é difícil de ser feito em casa, né? Basta ter uma rampinha, ou não precisa ser uma rampinha de metal dessa, pode ser uma rampinha de madeira, óbvio, né?
que aguente o peso do carro, né? O peso dessa extremidade aqui desse eixo dianteiro, né? Não tem segredo. Eu tenho visto gente nos grupos pagando aí 1.500, 1.700, R$2.000 em alguns casos numa troca de óleo. É óbvio que o profissional ele tem que ser prestigiado, né? Mas alguns estão exagerando na cobrança, né? E é um procedimento simples. Aqui eu gastei R$250. Eu faço uma troca dessa nos meus carros a cada 2 anos, né? Com o kit de refrigeração, o óleo sai como entrou, novinho, né? Sem o kit, obviamente, vai ter oxidação, não tem jeito, né? Então, aí me perguntam, Antônio, você teve tanto L4, né? E nunca teve dor de cabeça com essas transmissões? É simples, é carro que tem dono, cuidado, né? Com cuidado não tem, você não tem nenhum tipo de problema maior além da preventiva. Agora, se você não faz preventiva, seja com a colocação do kit de refrigeração, ou seja, com a troca de fluido de quando em quando, não tem jeito. Você vai ter problema na caixa. E pode ser desde algo simples, né? Como eletroválvulas, né? Enfim, sensores, como mais graves, onde você tem que fazer a caixa por completo, né? Aí não tem o que fazer, é sentar e chorar. Não adianta falar que o carro é ruim. Ele teve dono. Então, assim, é que o brasileiro, em via de regra, acostumou levar carro na oficina quando quebra. Não faz preventiva. Então, por que esses carros estão tão bem quistos, né, na Europa? A Argentina, aqui do lado, foi entre os mais vendidos, né, dessas marcas. Peugeot, Citroën, Renault, né? É outra cultura, né? O Argentina é um país, né? A Argentina é um país de terceiro mundo, mas eles têm uma cultura baseada no primeiro mundo, né? Então é realmente diferente, né? Não tem como. Bom, esperar, ó, tá finalizando aqui, né? Começou a fazer um fiozinho de óleo querer pingar, a gente fecha que tá no nível. Bom, bujão devidamente fechado, tudo certinho, troca efetuada. Eu não vou fazer reset dos autoadaptativos nem do contador de degradação agora, porque o meu Jagbox não faz leitura de Renault, né? Eu tenho Jagbox, né? Eu tenho a linha francesa, né? Sempre comprei carro da linha francesa, mas eu não tenho do Renault. Então eu vou utilizar um scanner de um colega, né? Enfim, e posterior não é obrigatório, tá? Você pode fazer os autoadaptativos da caixa pelo processo manual, tá? Que é aquele processinho, né? Dos 2 minutos no N, 2 minutos no P, enfim, que o pessoal conhece do YouTube aí, tá? Agora, o reset do contador de degradação do óleo é somente através de scanner mesmo, não tem jeito. Bom, finalizado, pessoal. Tudo certinho aqui, tá? Agradeço muito por assistirem, tá? Abraço a todos.